gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vim trazer quais foram as minhas leituras do mês de novembro. Mas antes da gente ir para esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar esse canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Então, gente, nesse mês de novembro eu acabei fazendo muito mais leituras do que eu achei que iria fazer. Não fiz TBR pro mês de novembro porque eu queria simplesmente pegar o livro na estante que eu estava com vontade de ler e acabou que fluiu muito as minhas leituras. Então no mês de novembro eu fiz 14 leituras. Para esse vídeo não ficar gigante falando de tantos livros assim, eu separei eles em categorias e eu vou falar bem rapidinho de cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar gigante, tá bom? Então, para começar o mês, eu fiz 2 leituras da Julia Quinn, que é a minha autora favorita de romances de época. Eu li dela Um Marido de Faz de Conta, que é o segundo livro da série Os Hoskebys. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Edward Hoskebys, que ele é capitão de um determinado batalhão aí do exército inglês, e da Cecília. A Cecília é irmã de um amigo dele do batalhão, do melhor amigo dele, e eles acabam que durante esse tempo que ele passa na guerra com o irmão dela, ele acaba se comunicando com ela através das cartas que o irmão dela escreve pra ela e que ela escreve pra ele. Então eles meio que são amigos virtuais naquela época, porque eles não se conhecem pessoalmente. A história vai começar com a Cecília indo até Nova York, porque ela recebeu uma carta informando que o irmão dela estava desaparecido. E ela vai pra Nova York tentar encontrar o irmão dela. Chegando lá, ela ouve dizer que o Edward está desacordado e ela sente vontade de cuidar dele. Só que para ela fazer isso, ela acaba inventando uma mentirinha de nada, que é dizer que é a sua esposa. E quando o Edward acorda, ele simplesmente, lógico, não se lembra de ter se casado, porém ele está com um problema de memória e ele acredita que ele se casou, mas não se lembra o que aconteceu. O diferencial desse livro aqui é que a história se passa em Nova York, não na Inglaterra. Dos 3 livros que eu li até hoje, foi o livro mais romântico de todos, assim, mais meloso, mais carinhoso. É muito gostoso ver o desenvolver do romance, da amizade, do companheirismo entre esses 2 personagens. E foi uma leitura 5 estrelas, eu amei bastante. E também li Um Cavaleiro a Bordo, que é o 3º livro dessa série. E aqui a gente vai conhecer a história do 3º irmão Hoskebys, que é o Capitão Andrew. O Andrew, ele era capitão da marinha, só que ele foi afastado dessa função e ele acaba trabalhando para a coroa disfarçado. Ele se disfarça de um capitão de um navio pirata. E nós vamos conhecer a história também da Poppy Bridgerton. A Poppy, ela é prima do Edward Bridgerton, que é o pai dos nossos queridos irmãos Bridgerton. Inclusive, nesse livro aqui faz menção ao Edward e a Violet, e é muito gostoso ver esses personagens. A Poppy, ela está passeando pela praia quando ela vê uma gruta e ela entra nessa gruta. Quando ela menos espera, aparecem 2 marinheiros deste navio aqui do Andrew e eles acabam levando ela prisioneira para o capitão porque eles não sabem o que fazer com ela, porque ela descobriu onde é o esconderijo deles. E aí o Andrew encontra essa prisioneira amarrada na sua cama, na sua cabine. Ele precisa ir para Portugal em uma missão para a coroa e ele não pode deixá-la. Então ela simplesmente é levada prisioneira numa viagem num navio pirata para Portugal. Agora, quem leu Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o 4º livro da série Os Bridgertons, vai se identificar muito com esses personagens aqui. Os diálogos deles são muito inteligentes, eles implicam muito um com o outro. Dos 3 livros, esse aqui foi o que mais demorou pro romance acontecer, então pra mim o começo foi mais parado. Mas assim, a interação dos personagens, os diálogos são incríveis, vale muito a pena ler também. Depois eu fiz a leitura de 2 livros de poesia que eu tenho aqui em casa e o primeiro deles foi A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro da Amanda Lovelace. Os poemas desse livro são divididos em 4 partes: A Princesa, A Donzela, A Rainha e Você. E esse livro aqui ele vai falar bastante de traumas e de superação, de feminismo, de sororidade entre as mulheres, enfim, é muito gostosinho de ler. Não foi o meu preferido foi A Bruxa Não Vai para a Fogueira deste livro. Esse aqui eu achei um pouco mais pesado. Então, se você tem alguns traumas e tem gatilhos com estupro, com abuso, com relacionamento abusivo, talvez não seja o ideal você ler este livro aqui, porque talvez alguns poemas sejam gatilho, mas também foi uma leitura muito boa, o livro está todinho marcado, vale a pena ler sim. E pra mim foi uma leitura 3 estrelas.
E depois eu li o segundo livro da Rupi Kaur, que é O que o Sol faz com as Flores. Esse livro aqui ele é dividido em 5 partes. Murchar, cair, enraizar, florescer e crescer. Eu amo as ilustrações da Rupi Kaur. Esse livro aqui também tá todinho marcado. Não foi meu preferido da série, meu preferido foi Os Outros Eixos de Zaraboka, porque eu achei ele mais romântico. Esse aqui vai falar bastante de relacionamento abusivo e de relacionamento entre mãe e filha. Então pra você que talvez tenha cicatrizes dessas áreas, é muito legal de ler, vale muito a pena. Eu li também 2 HQs da coleção que eu tenho aqui de clássicos da editora Príncipes. E a primeira HQ que eu fiz a leitura foi de Senhora, de José de Alencar. Eu gosto muito dos traços dessas edições. Eu não leio muitas HQs e as HQs que eu tenho lido são essas adaptações dos clássicos pela editora Príncipes. E aqui a gente vai ver como se fosse um resumo dessa história da Senhora, né? Eu gostei deste resumo, né, dessa adaptação que eles fizeram, mas dos 2 que eu li, esse aqui foi o que eu menos gostei. E fiz a leitura também de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O traço é o mesmo. Eu gosto muito dessas ilustrações, eu gosto muito dessas edições porque elas têm uns textos de apoio falando sobre o autor, sobre os personagens, sobre a época em que o livro foi escrito. Eu ainda não li também a obra original, mas esse aqui me deixou com muita vontade de ler o livro. Inclusive eu já comprei, estou esperando chegar para fazer essa leitura. Nesse mês eu li também 2 livros de fantasia. Uma das leituras que eu fiz foi uma leitura muito gostosa, que foi A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, da Stephenie Meyer. Esse livro aqui, ele é um conto do livro Eclipse. Uma das personagens que a gente vê no finalzinho do livro, né, uma vampira, daquelas vampiras recém-criadas. E aqui conta a história dela. Esse livro vai se passar em 7 dias, então 1 semana na vida dela, como vampira recém-criada, ela se apaixonando, ela descobrindo que as pessoas que a criaram não são exatamente quem dizem ser, ela se preparando pra luta. Gente, foi muito gostoso revisitar esse universo. E depois de sei lá quantos anos, depois de uns 10 anos, e eu ainda continuo gostando da escrita da autora, foi uma leitura muito fluida, eu li em um dia, então se você ainda não leu, vale a pena ler. E li também A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, nessa edição lindíssima da Darkside. Se eu não me engano, eu fiz unboxing desta edição. Gente, que edição! Está completamente marcado. Eu gostaria de ressaltar que eu gosto muito das introduções dos livros da Darkside. Gente, é muito bem escrita. E aqui a gente tem uma releitura do conto da Pequena Sereia, misturando o conto original de Hans Christian mais a adaptação da Disney. E aqui a gente vai acompanhar a trajetória da Gaia. Ela é filha do Rei dos Mares, a filha caçula de 5 irmãs. E, gente, esse livro aqui, o que ele tem de lindo, ele tem de impactante. O mundo no fundo dos mares, aqui neste livro, ele é completamente machista, preconceituoso. As mulheres, elas precisam se sacrificar e se anular em prol da beleza, em prol de um padrão de beleza estabelecido pelo Rei dos Mares. E além disso, o pai dela, o Rei dos Mares, ele promove a competição entre as filhas, então ele deixa claro que a Gaia é a preferida dele e diminui as outras irmãs, o que faz com que elas internalizem para elas uma competição que só faz as separarem mais ainda e as deixarem mais enfraquecidas. E como no conto da Pequena Sereia, ela se apaixona por um humano e aí ela quer ir para a superfície. Só que assim, gente, para ela ir para a superfície, ela tem que se sacrificar muito. As cenas são muito chocantes, então é bem assustador, é bem incômoda. E o final desse livro, gente, é um tapa na cara da nossa sociedade. É uma lição de sororidade, de poder feminino, de feminismo na sua essência, sabe? Então, assim, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele, porque vale muito a pena essa leitura. Foi o meu livro favorito do mês de novembro. Teve também romance contemporâneo, romance fofinho nessa lista de leituras. Eu li Te Devo Uma, da Sophie Kinsella. Esse é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro foi O Segredo de Emma Corrigan. E esse livro aqui, ele é praticamente um calhamaço. Ele tem 417 páginas, mas eu fiz a leitura dele em 2 dias, de tão fluida e de tão gostosa que foi essa escrita. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Fix Farr. Ela é uma mulher, né, que está no auge da sua vida adulta, mas que acabou de falir. Ela criou uma empresa de buffet que acabou falindo, então ela deve um empréstimo para a mãe dela e ela se sente diminuída, ela se sente incapaz. Ela trabalha na loja da família.
ela tem mais 2 irmãos e a Fix, ela tem esse complexo de inferioridade, ela se sente diminuída, ela é muitas vezes diminuída pela família dela. E aqui a gente vai ver ela no começo do livro em um relacionamento abusivo, em um relacionamento unilateral, e a construção de outro relacionamento dela com o Sebastian, que ela vai conhecer em uma cafeteria onde ela salva o laptop dele de um acidente. Esse livro ele não foca no romance, ele foca na construção e no amadurecimento da personagem. Eu gostei bastante, eu achei assim a escrita da autora totalmente diferente do outro livro. O outro livro pra mim foi meio ok, mas esse aqui foi muito bom, gente. Eu dei 5 estrelas pra essa leitura. Você vê o amadurecimento, o descobrimento da personagem, ela com problema de autoestima nesse relacionamento unilateral, abusivo, ela se descobrindo, ela se impondo, ela entendendo que ela não é inferior a ninguém. Então, assim, eu gostei bastante da escrita. É uma escrita bem gostosinha, engraçada, divertida, mas com grandes reflexões. Vale muito a pena ler. E li também Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Esse livro estava na minha estante já desde o começo do ano. Eu li Ligações da autora e eu me apaixonei pela escrita. Eu já li e reli Ligações várias vezes e às vezes eu ainda leio alguns trechos para vocês entenderem como eu gostei do livro. E esse livro aqui, eu já tinha ouvido falar dele, mas foi surpreendente. Aqui a gente vai conhecer a história da Eleanor e do Park. Eles são 2 adolescentes que estão no ensino médio. A Eleanor, ela mora com a mãe, o padrasto e os irmãos caçulas. Eles passam necessidades. A mãe dela está em um relacionamento abusivo. Ela teve que ficar 1 ano fora de casa por ela ter um problema com esse padrasto dela, que ele bebe, ele bate na mãe, enfim, a vida deles é um inferno. E o Park, ele é um garoto tímido, os pais dele são casados e se amam, ele tem um irmão caçula e aparentemente ele tem uma vida normal. E eles vão se conhecer porque a Eleanor, ela não é o padrão de beleza que a gente está acostumado. Eles vão se aproximando e assim, gente, se você ler a sinopse ou se você ouvir falar do livro, você vai pensar que é só mais um romance desses adolescentes. Mas esse livro, ele tem um peso, uma carga, assim, incrível, enorme. A força que essa adolescente precisa ter para enfrentar esse padrasto, para lidar com essa situação em que ela vive. O relacionamento deles é muito gostoso, não é um relacionamento convencional, eles acham que funciona para eles. Eu só não gostei muito do final, porque o final ficou em aberto, não é um final feliz. Mas assim, gente, vale muito a pena ler, sério, realmente não é só mais um romance adolescente, tem muitos ensinamentos e foi uma leitura super rapidinha. O livro ele é super pequenininho, o livro ele tem 286 páginas, então você também faz a leitura assim em 1, 2 dias, vale muito a pena. Eu li também Tartarugas até lá embaixo, do John Green, faz muito tempo que eu não lia nada dele, os livros que eu li dele foi há bastante tempo. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de vida da Asa. É uma menina que tem ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, então ela entra numa espiral de pensamentos e ela não consegue sair. Ela tem comportamentos destrutivos. E a gente vai conhecer a história dela a partir de um momento em que ela e a amiga dela resolvem investigar o desaparecimento de um grande milionário ali da região para que elas consigam ganhar a recompensa. A Asa, ela é amiga do filho desse milionário que desapareceu. Então a gente vai ver ela tentando fazer dar certo esse relacionamento com esse amigo de infância dela. O relacionamento dela com a mãe, com os amigos. Então é muito diferente, é uma leitura muito diferente, porque a gente vai ver do ponto de vista dela como é angustiante estar preso dentro da sua própria mente, o que ela pensa, o que ela sente, porque às vezes a gente vê de fora e não entende de como é complicado a pessoa querer sair disso e não conseguir. Foi uma leitura muito boa também. Uma leitura forte, uma leitura e muitas vezes angustiante, porque é o que ela sente, né? Angústia, desespero, ela quer sair daquilo e não consegue. E é uma aula de empatia, de entender que cada pessoa tem suas dores, cada pessoa está lutando as suas batalhas diariamente, nós não somos ninguém para julgar. O que dói em mim dói diferente em outra pessoa e vale muito a pena ler. Uma leitura que eu fiz também esse mês foi Vox. Esse livro aqui foi simplesmente surpreendente pra mim, já adianto que foi uma leitura 5 estrelas. Quando eu li os cotes que tem, né, eu ouvi falar que é como se fosse um novo O Conto da Aya. E eu fiz a leitura de O Conto da Aya e eu não gostei. Então eu já estava com expectativas baixas para este livro e assim, foi surpreendente. Foi uma leitura 5 estrelas. Esse livro ele é uma distopia, então a gente está num mundo atual nos Estados Unidos,
onde os puros tomaram o governo e eles determinaram que as mulheres só poderiam falar 100 palavras por dia. Elas usam um bracelete que, se elas falarem mais de 100 palavras, elas recebem choques. Aqui a gente vai acompanhar a história da doutora Jean. Ela era uma médica pesquisadora, então ela estava estudando a cura para a afasia de Wernicke, que é uma lesão na área de Wernicke do nosso cérebro que é responsável pela fala, mas não só a fala com sentido. É alguém perguntar pra gente alguma coisa, a gente interpretar aquilo e conseguir organizar as palavras para responder corretamente. Então, as pessoas que têm lesões nessa área, elas falam, elas articulam as palavras, porém são incompreensíveis. Então, ela estuda a cura para essa doença. Estudava, né, porque o governo simplesmente proibiu todas as mulheres de trabalhar. Ela só pode fazer as compras no mercado e cuidar de casa. Então, o que eu gostei nesse livro, diferente do que eu não gostei em Um Conto da Aia, foi que aqui tem realmente uma construção de mundo. Você entende como tudo aconteceu, você entende quais são as regras, quais são as leis, qual é o pensamento daquelas pessoas que fizeram isso. Você vê ela lutando contra, você vê que tem uma organização que luta contra isso, tem um final maravilhoso, impecável. Aqui tem uma personagem forte, ativa, que ela, do jeito dela, ela tenta lutar contra isso. Vou fazer um vídeo também falando desse livro, porque vale muito a pena ler. Mulheres, leiam este livro. Homens, todo mundo, leia esse livro. Vale muito a pena, e aqui a gente vê o que a alienação religiosa é capaz de fazer na nossa sociedade. Eu comecei a ler também Medo Imortal, essa edição da Dark Side. Essa edição, ela reúne contos brasileiros de terror de autores consagrados, autores que estão na Academia Brasileira de Letras. E eu fiz a leitura dos 6 contos que tem aqui neste livro de Machado de Assis. Eu li a introdução, volto a ressaltar, gente, as introduções dos livros da Dark Side são simplesmente maravilhosos. A edição tá lindíssima, maravilhosa, impecável. E os contos que eu li então foram A Igreja do Diabo, A Vida Eterna, Um Esqueleto, Sem Olhos, A Causa Secreta e Pai contra Mãe. Confesso pra vocês que os 2 primeiros contos eu não achei assustador, eu achei mais que era uma sátira, uma crítica do que um conto de terror. Um Esqueleto pra mim já foi mais assim, chocante. Sem Olhos também foi bem assim, agoniante de ler. Mas o que mais me deixou com medo, o que mais me deixou assim, tudo bom, foi A Causa Secreta. Então, de todos, foi o mais assustador. Então, eu acho que foi o que mais serviu ao propósito. E Pai contra Mãe também foi mais uma crítica. Eu acredito que foi uma crítica à sociedade da época. Mas, no geral, foram todos contos muito bons. Eu gostei muito da escrita do autor, de ver esse lado de Machado de Assis. A gente entende porque esses contos foram terror naquela época, né? Eu tô lendo mais devagar mesmo, eu quero ler aos poucos os contos, conhecer direitinho a escrita de cada autor. Mas todos os contos ficaram entre 3 e 4 estrelas. Eu gostei bastante e tem sido uma leitura bem gostosa de fazer. E por fim, eu fiz a leitura de 2 romances contemporâneos no Kindle. Os 2 com uma pitada de sensualidade, um toque de hot. Os 2 são da Vicky Lind em parceria com a Penelope Ward. O primeiro deles foi Piloto Playboy. Aqui nessa história a gente vai conhecer a história do piloto de avião Carter e da Kendall. A Kendall, ela é uma menina rica, ela nunca trabalhou. E para ela receber a herança do avô dela, ela precisa cumprir uma exigência que ela não está nada satisfeita em cumprir. Ou ela cumpre essa exigência, ou ela é deserdada e fica sem a sua fortuna. Ela está no aeroporto, lá no bar do aeroporto, tentando decidir para onde ela vai, para ela conseguir pensar, para ela conseguir tomar essa decisão, quando ela conhece o Carter, né? Ele se oferece para pagar uma bebida para ela e eles já começam uma conversa um tanto quanto apimentada, mas muito inteligente, muito divertida. Foi uma leitura para mim 3 estrelas, foi um livro que eu li em uma noite, é uma leitura bem rapidinha. A história foi boa, foi 3 estrelas, mas não foi que perfeição, né? O livro, ele não é extremamente hot, então a partir dos 16 anos dá pra ler. Então a gente vai ver a personagem feminina tentando se descobrir, tentando entender quem ela é, tentando achar seu lugar no mundo. E o Carter, ele é aquela pessoa que não quer se envolver com ninguém, que ele tem um trauma do passado, enfim. Essa história que a gente já tá acostumada a ver. Então aqui a gente tem romance, tem sensualidade, e se você gosta desse tipo de livro, vale a pena ler.
E li também O Chefão, que é o livro mais conhecido, eu acho, das duas autoras. Então aqui a gente vai conhecer a Reese. Ela trabalha com marketing, ela está saindo da sua empresa atual, depois de um envolvimento com um colega de trabalho que não deu muito certo. E o Chase, ele é dono de uma empresa de produtos femininos. E eles acabam se conhecendo quando ela está no corredor de um restaurante, ligando para sua amiga, tentando se livrar de um encontro que não está dando muito certo, pedindo uma desculpa para se livrar deste encontro. Ele chama ela de egocêntrica, eles acabam debatendo no corredor e depois ele acaba salvando ela deste encontro mal sucedido. De cara ela já acha ele super atraente, né? Porque o que? Aqui é um romance hot, então o cara é lindo, maravilhoso, inteligente, perfeito. E o caminho deles vai se cruzar outras vezes, até que ela acaba sendo contratada para trabalhar na empresa que ele é chefe. Ela a princípio não quer se envolver com ele porque ela veio de um relacionamento mal sucedido, em que ela se envolveu com um colega de trabalho. E o diferencial desse livro aqui é que a mocinha não é aquelas mocinhas totalmente indefesas, frágeis e que não sabem o que querem da vida e vem um homem e a salva em seu cabelo branco. Não, ela sabe o que ela quer, ela é decidida, ela é extremamente competente. E pra mim foi uma leitura 3 estrelas também. Talvez esse gênero hot e sensual não esteja mais funcionando pra mim, mas vale muito a pena dar uma chance e conhecer a escrita dessas autoras, que é muito boa. Então é isso, gente. Esse vídeo sim vai ficar gigante, enorme, infelizmente. Me perdoem, mas é porque foram 14 livros, não tem como eu falar deles sem esse vídeo ficar gigante. Mas se você chegou até aqui, um beijo grande, agradeço muito por ter assistido e até o próximo vídeo.